No programa de hoje vamos falar sobre ecopedagogia. Está entrando no ar o Em Dia com a Educação. A água é o elemento mais abundante sobre a Terra e representa 3/4 do planeta. Porém, somente 2,5% são de água doce, que estão ameaçadas pela poluição, pelo desmatamento, pelo crescimento demográfico acelerado. É considerada o recurso natural mais precioso que o petróleo. A ecopedagogia tem sido tema constante nas escolas. E no programa de hoje, vamos discutir sobre que tipo de educação poderia responder a esta nova demanda. Para falar sobre o assunto, estão conosco Vera Catalão, doutora em Educação e professora da Universidade de Brasília e da Secretaria de Educação, e João Couto, biólogo e professor da Secretaria de Educação. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores aqui no nosso programa, falando sobre ecopedagogia e também o projeto que vocês desenvolvem dentro da Secretaria. Vamos começar, Vera, tentando responder o que é ecopedagogia. Olha, a ecopedagogia, ela surge, é uma expressão que foi criada por Gutierrez, Francisco Gutierrez, e depois assumida pelo Moacir Gadotti, no Instituto Paulo Freire, em São Paulo. Então, é uma criação nossa, digamos, da América Latina. E a ecopedagogia, eu acho que o enfoque é que muda. Na verdade, a educação ambiental se desenvolveu desde na década de 70 até hoje, tem realmente cada vez aprofundado mais os seus conceitos e corrigido rumos, mas na ecopedagogia nós temos aí um enfoque pedagógico para as questões ambientais. Na verdade, não se trata somente de promover, digamos, um conhecimento maior das questões ambientais, não se trata somente de permitir novas tecnologias, digamos, suaves, tecnologias responsáveis em relação à natureza, mas se trata fundamentalmente de religar a pessoa às coisas que estão fora dela, ao ambiente externo, né? Então, na verdade, a ecopedagogia, ela busca promover uma aprendizagem do sentido das coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Então, eu diria que esse termo ecopedagogia, ele tem no seu sentido mais profundo a ideia de religar esse ambiente interno, essa internalidade, né, os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas visões de mundo, com uma visão externa que chega para nós, as informações, por exemplo, que você acabou de falar sobre a situação da água no mundo, e que a gente tem hoje aqui sobre a situação do Cerrado, que 53% do Cerrado não existe mais. Então, isso são informações que vêm de fora. Como internalizar isso? Como fazer essa mediação? Né? Então, eu gosto muito do termo ecopedagogia, porque eu acho que ela traz, essa palavra, ela traz a força da educação, né? No sentido de realmente são pessoas que dão sentido às coisas. E o educador, ele trabalha para conduzir cada pessoa a buscar o sentido que ela vai dar às coisas. Eu diria que a gente aprofunda o conceito de educação ambiental com essa vertente da ecopedagogia. Bom, e João Couto, como ela já colocou aqui sobre a ecopedagogia, é um tema muito vasto, né? E as escolas têm trabalhado com esse tema, a gente tem visto vários projetos, sempre sai na mídia, né? Vários projetos sobre educação ambiental. E aí eu te pergunto, quando o professor trata com esse tema, qual é o cuidado que ele deve ter? Né? Porque é água, é o desmatamento, é poluição, é o lixo, né? E às vezes a gente vê que pulveriza um pouco, né? São tantas as questões que você pode estar tratando sobre o meio ambiente que você acaba pulverizando o projeto e não consegue finalizar. Assim, dá algumas dicas para o professor conseguir manter uma linha para finalizar um programa desse? Bom, nessas últimas
aulas de biologia que a gente divide com a educação ambiental, não por ser a biologia privilegiada nessa área de educação ambiental, mas por termos um espaço na grade curricular, principalmente das primeiras séries hoje no setor leste, de 1 hora por semana, de uma hora por semana para desenvolver projetos. Então nós estamos aproveitando esse espaço para justamente procurar não esquecer, eu acho que a preocupação seria essa, não esquecer assunto algum. Então, até a nível de exercícios, né, em sala de aula, de experienciações que a gente faz, nós estamos criando a perlúdica, o jogo das perguntas com os alunos, perguntas do conteúdo do PAS, perguntas que eles precisam estar familiarizados, e para formular essas perguntas, nós criamos o desafio holístico, quer dizer, qualquer assunto tem a ver com tudo, esse é o desafio, né? Para que a gente não se furte a ótica da geografia, por exemplo, né? Da matemática, que vai ter em algum momento, ela vai ter uma incisão importante para conectar aquelas outras informações, né? Na parte particularmente da biologia, a gente sabe que a matemática, a linguagem, né? Daí o resgate do tupi, guarani, latim, a química e a física são as integrais. E as outras derivadas, mas tão importantes quanto, né? Então, acho que seria essa a primeira preocupação de um trabalho de educação socioambiental, seria de procurar ampliar, a gente poderia tentar falar em transdisciplinaridade, né? Mas até mais do que isso, a interinstitucionalização do conhecimento historicamente sistematizado, que a gente possa enxergar conexões dessas informações como um todo na natureza, porque na natureza elas não são compartimentalizadas. A gente faz isso didaticamente em sala de aula, em uma escola, né, com vários departamentos, para podermos dar conta de tanta diversidade, mas nem tanto ao generalista e nem tanto ao especialista. Mas talvez invertendo um pouco as coisas, né? O doutor deveria prioritariamente estar nos primeiros contatos, né? Lawrence já fala do imprint, né? Que salto qualitativo nós teríamos se a formação fosse essa importância, as primeiras formações também, fosse um pouco maior, né? Eu acho que a gente poderia esperar um salto qualitativo muito grande no sentido de perceber essa articulação entre as áreas do conhecimento na natureza, daí a importância da educação ambiental, com tantos temas geradores de trabalhos interdisciplinares, né? Que se tornam comuns, que podem se tornar comuns às diversas disciplinas. E Vera, em uma pedagogia mais tradicional, o tema acaba se restringia às ciências, né, naturais, a biologia, a química. Vamos tratar de água, vamos tratar de poluição. Não, isso, o professor de matemática diria que não, isso não é comigo, né? O professor de português, no máximo, a gente vai criar aí uma frase. Como que a gente pode estar integrando um projeto desse com essas outras disciplinas que não necessariamente, né, lidam com isso no cotidiano? É por uma metodologia, começa com uma sensibilização, é um projeto da escola? Como é que você vê essa questão como professora formadora? Olha, eu acho que hoje a gente já trabalha, quer dizer, pelo menos fala-se muito na questão da interdisciplinaridade. Ou seja, digamos, não só na pedagogia tradicional, mas eu diria que na visão de mundo que nós tínhamos, que estava atrás das ciências até algumas décadas atrás, e hoje nós estamos numa fase de transição, chama-se o velho paradigma, o novo paradigma, não é? Na verdade, a gente fragmentava muito as coisas. Então, cada especialista na sua área resolvendo suas questões. Só que a vida cotidiana, a existência que a gente leva, as coisas não estão fragmentadas, elas estão profundamente, como o professor João falou, articuladas, integradas, né? Então, essa aproximação que a educação ambiental busca da vida cotidiana, e que a educação, de um modo geral, hoje tem buscar o sentido das coisas na vida cotidiana, isso nos leva a perceber que lá as coisas estão integradas. Né? E que quando eu falo que a água, por exemplo, temos uma crise mundial da água, mas eu tenho que pensar da água daqui, né?
de uma nascentezinha que está secando, um Sobradinho, por exemplo, ou que já secou em outros locais. Eu costumo dizer que quando a gente fecha uma torneira, cada indivíduo, ele permite à nascente o sagrado direito de correr como um rio. Né? Então, essa questão de aproximar a responsabilidade minha, né, do que vai acontecer globalmente, eu acho que isso realmente é a atitude que muda. Mudando a atitude, você consegue integrar os conhecimentos, porque eles foram desintegrados por uma atitude fragmentadora. Antes, no nascedouro, a gente começou a fragmentar